para vocês o quanto é importante nós termos uma alimentação adequada. Então, veja bem, o Dr. Rock explicou que existem substâncias que o nosso corpo produz, o nosso cérebro produz, para nos deixar bem. O cérebro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Ele é essa coisinha pequenininha aqui, que tem apenas 2% do peso do nosso corpo. Mas ele consome 20% do oxigênio que você respira. E 30% do que você come é para gerar energia para o seu cérebro. Então, pensa bem, 1/3 de tudo que você come é para ser energia para o cérebro. E 60% do nosso cérebro é gordura. E aí vai a primeira dica. Que gordura está sendo, digamos assim, usada para formar o meu cérebro? Então, vamos entender uma coisa. Existe uma célula que compõe o cérebro, só que ela é uma célula muito especial. Por quê? Porque o nosso corpo, ele funciona absolutamente comandado pelo cérebro. Tudo que acontece no corpo é o cérebro que manda um comando. Então, nós temos uma célula cerebral que tem um nome diferente chamado neurônio. Só que esse neurônio não está sozinho, ele tem um monte de colegas. Mas esse neurônio é como se fosse um fiozinho. E esse fiozinho é que nem um fio de eletricidade de verdade. O fio está solto ou está encapadinho? Está encapado, né? Então, o nosso neurônio é uma célula nervosa que é encapada com gordura. E aí é que vem o detalhe de por que as gorduras ômegas da família ômega, que é uma família ômega, não é só ômega 3. O ômega 3 é uma família. É que nem a família Silva. Tem o João, o Pedro, o Henrique e tem o Ricardão. Então, o Ricardão da família ômega chama-se DHA, que é justamente aquela gordura que fez toda a diferença na nossa evolução. Antigamente, lá na época do homem paleolítico, a ninhada, os filhotinhos que tinham mais DHA, mais dessa gordura encapando a célula do cérebro, era mais esperta, fugia mais rapidamente dos predadores. Então, evolutivamente, essa gordura foi se tornando cada vez mais responsável e mais importante no nosso cérebro. Só que tem uma coisa. Nós somos capazes de construir gordura. Senão a gente não teria aquela barriguinha, né? Que cresce. Coxa nas mulheres, barriga nos homens. Mas hoje em dia, coxa nas mulheres e barriga nas mulheres também. Então, o que acontece? Quando eu começo a comer mais do que eu gasto, invariavelmente, esse excesso vai ser estocado na forma de gordura. Por quê? Porque tudo funciona para ser a nossa salvação. Como é que era a história do homem paleolítico? Vamos pensar. O nosso DNA, ele não mudou muito desde a época daquele homem paleolítico até nós hoje. Todos os mecanismos de salvação, de fuga, de luta, de sobrevivência, que fez aquele homem paleolítico sobreviver para nós estarmos aqui hoje, continuam presentes em nós. Não é porque faz 10 mil anos que a gente está comendo umas coisinhas diferentes que o nosso DNA mudou. Então, como funcionava aquele homem paleolítico? Ele comia todo dia. Ele saía todo dia da caverna para passear, para ver se tinha uma frutinha madura, se tinha alguma coisinha para ele caçar. Não. Ele ficava escondido naquela caverna, esperando o limite que ele conseguiria aguentar sem comer. Então, primeira coisa, ele precisava da gordura estocada para servir para esses momentos, para ele sobreviver. Por isso que a gente tem tanta facilidade, infelizmente, de acumular gordura. Mas é sobrevivência. Então, o que acontecia? Quando este homem resolvia sair da caverna para caçar, primeira coisa, ele já tinha negociado com ele mesmo várias vezes se ia ou não ia, se ia ou não ia,
e tem uma hora que ele diz, bom, é melhor me arriscar a morrer e ser caça de alguém do que eu morrer aqui na caverna sem comer, vamos arriscar. E aí ele arriscava. E aí vem a pergunta, como é que um cara que não comia, de repente, fazia uma semana, como é que ele tinha energia para ir lá caçar o leão? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Porque ele já não tinha reserva nenhuma de glicose, ele já não tinha mais nenhuma reserva de gordura, não tinha mais nada, mas ele tinha músculo. Então, quando ele acionava o gatilho no cérebro, vou sair da caverna, o cérebro já começava a preparar uma série de substâncias para que ele pudesse ter energia para caçar. Então, o cérebro manda uma informação aqui para a glândula suprarrenal produzir um hormônio do estresse chamado cortisol. Então, quando o cortisol é acionado, ele não fica perguntando, deixa eu ver se você tem aqui um pouquinho de glicose, um pouquinho de gordura para eu usar como energia. Ele já vai direto na sua última reserva energética, que são os músculos. Músculo é a última coisa que a gente perde. Então, o músculo não é para ser servido de energia, mas ele até pode, num momento de emergência, ser utilizado para tal. E aí, como é que o cortisol faz? Ele vai lá no músculo, desmonta, manda para o fígado, e o fígado, esse laboratório extraordinário que nós temos no organismo, ele tem a capacidade de pegar um monte de aminoácidos que são aquelas menores porções da proteína e transformar em glicose. Então, no estresse, eu quebro o músculo para fazer açúcar. Aí vem o pessoal e fala, mas eu não como açúcar. Eu falei, não, mas você produz açúcar quando você se estressa. Com uma pequena diferença. Aquele homem paleolítico ficava lá todo caçador, ia lá, matava o leão, mas ele voltava para a caverna, dormir, descansar. E você? E você? E você? Que mata uns 3 leões por dia aqui, deixa uns 2 amarrados para o dia seguinte, quando não leva um para dormir em casa. No meio do marido, no meio da esposa. Gente, o que está acontecendo hoje? Nós estamos estressando 24 horas por dia. É aquela luta contra um problema. Às vezes eu quero fugir de uma situação. Seu corpo não entende que você não vai fazer uma luta ou uma fuga de verdade. Que você está sentado diante do computador, lutando ou fugindo de algumas coisas. Só que esse mecanismo, ele mantém-se. Ele é de sobrevivência. Então, novamente, cai cortisol na sua corrente sanguínea, para pegar a sua musculatura, transformar em açúcar com uma pequena diferença. Quando esse açúcar é para entrar na célula, para dar energia, né? O que acontece? Opa, essa criatura do século XXI tomou café da manhã, almoçou, jantou. Ela não precisa dessa energia imediata. E o que a gente faz com esse açúcar? Vamos jogar fora? Eu não sei quando é que ela vai caçar de novo, eu não sei quando é que ele vai caçar de novo. Vamos estocar e guardar na forma de gordura. Primeira coisa, gente, estresse engorda. Só que quando eu fabrico gordura, adivinha que gordura que eu fabrico? A gordura do mal, a gordura saturada. Essa gordura saturada, gente, ela é responsável por um monte de processos inflamatórios dentro do meu organismo. Por isso que no livro que eu fiz o primeiro sobre nutrição, que é o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu falo que não adianta apenas fazer restrição de caloria, se acabar de ir na academia, que se eu não desinflamar essa gordura, se eu não desinflamar esse paciente, ele não consegue emagrecer. E aí,
tem um outro detalhe. O estresse produz cortisol, certo? Cortisol acaba com os meus neurônios. Aí, normalmente, a pessoa que está estressada, o que ela se queixa? Ai, eu não sei onde eu estou com a cabeça, mas eu estou com uma memória, concentração. Então, eu leio 3 vezes a mesma página, daí eu volto, porque eu esqueci o começo da frase. Né? Então, nós temos, quando produzimos cortisol por causa do estresse, nós temos a destruição de neurônios. Mas eu tenho uma boa notícia. Há pouco tempo se descobriu que nós temos um berçário no nosso cérebro de neurônios. Sabe como é que eles são ativados? Com atividade física aeróbia. Andar. Por isso o pedômetro. Quantos passos vocês dão por dia? Alguém sabe? Gente, o que a gente não contabiliza, a gente não consegue melhorar. Por isso que nos 2 livros, o Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, e o Alimente Bem Suas Emoções, você tem 2 impressos, que são exatamente os impressos que quem já foi aqui no meu consultório sabe que eu uso para o meu paciente. O primeiro deles, para você anotar quantos passos você está dando por dia. Uma pessoa, para não ser considerada sedentária, tem que dar de 8.500 a 10.000 passos por dia. É fácil? Nós aqui em casa, né, amor? A gente acorda às 5h30 para rezar, senão a gente não consegue rezar. Aí a gente reza, pula da cama. Dependendo do dia, vai-se para a academia. A gente abre a academia às 6 horas da manhã. Mas geralmente o que eu faço? Eu pego os meus cachorros e vou para a missa das 7. Penduro os cachorros lá na missa, assisto a missa, volto, pego o cachorro. 7h30, acabou, 8 horas eu estou em casa. Gente, isso todo dia eu garanto 6.000 passos. Os outros 4.000, eu tenho que botar o despertador lá no meu celular, para de hora em hora levantar para ir beber água no bebedouro, ir até o filtro. Vou falar no telefone, pego o fixo, levanto da cadeira, mas antes de levantar da cadeira, eu sento e levanto 3 vezes, para fazer flexão. Vocês dão risada? Isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível. E é verdade, ninguém mais faz nada. Quantas pessoas não estão sentadas na cadeira de rodinha e sai correndo, tá rindo, né? Então, sai correndo, nem levanta mais. Então, vai atender o telefone fixo, 3 flexões, tá? Aí fica de pé. Tá de celular? Anda. Vai falando e vai andando. Vão pensar que você não está muito bem, mas não tem problema, seu coração agradece. Por quê? Nós precisamos ativar os nossos neurônios. O que os neurônios fazem? Fabricam neurotransmissores. Um deles, a tal serotonina, que o Dr. Rock estava falando, tão importante nesse quadro de depressão. Então, eu preciso ter, primeira coisa, a fábrica desse neurotransmissor chamado serotonina. Agora, se eu tenho uma fábrica de tijolos, só a fábrica em si resolve? Eu preciso da matéria-prima. E aí é que entram os nutrientes. Então, o que acontece? Esse neurotransmissor, olha o nome, neuro vem de neurônio, que é a célula cerebral. Transmissor. Ele é fabricado pela célula do cérebro para transmitir alguma coisa. O corpo todo, gente, se conversa. E se conversa à base de mensageiros. Então, esse neurotransmissor, quando ele é fabricado, ele é para mandar uma mensagem para outra célula cerebral. Então, ficou aquela história. A pessoa está tomando, que o psiquiatra bravamente indicou, uma medicação que é para
recapturar a serotonina e manter mais tempo na fenda sináptica, aquela coisa bem complicada. Resumindo, pegar a serotonina que está sendo fabricada e deixar mais tempo ali para conversar com a célula. Mas aí vem a pergunta, que aí a gente entende por que aquele psiquiatra americano escreveu aquilo. Tem serotonina para recaptar? Aquela criatura humana, ela comeu o tijolinho para poder fabricar a serotonina? Então, muitas vezes, essa medicação, ela não vai fazer efeito, ou pelo menos o efeito pleno que ela poderia fazer, por falta de uma alimentação adequada. E aqui eu quero aproveitar e insistir, que nem o Dr. Roque falou agora. Gente, não vamos olhar a medicação como inimiga. Ela é parceira. Ela é parceira naquele instante. E realmente tem momentos que é o pior da história. Como o Dr. Roque falou, eu vou para o médico, estou me queixando, estou mal, aí ele me dá um remédio, eu fico pior. Mas tem que explicar para o paciente que a célula, ela tem portas de entrada, que nem a casa da gente. E o medicamento antidepressivo, ele precisa de portas especiais para entrar dentro da célula. Então, esses 14 dias, às vezes até 3 semanas, que eu preciso esperar com muita paciência, aí você precisa da graça de Deus, muita oração e fé, como estava falando o professor Felipe Aquino na pregação dele, para quê? Para esperar que esse medicamento possa começar a fazer efeito. Por quê? Porque as suas células estão construindo nessas 2, 3 semanas as portinhas especiais para esse antidepressivo realmente ser o nosso parceiro. E muitas vezes tem casos que, graças a Deus que existe um remédio, porque existem casos genéticos, como o Dr. Roque falou, que eu preciso da medicação a vida toda. E graças a Deus que elas têm. Mas muitas vezes, como já aconteceu conosco, eu vejo que eu tenho uma paciente, principalmente paciente com fibromialgia, que quando ela está assim, muito complicada, você repara que a pessoa que tem fibromialgia é uma pessoa que não consegue dormir. E a pessoa que não consegue dormir, ela não fabrica melatonina, que é o maior antioxidante do nosso corpo. Isto é, quando eu estou dormindo, essa melatonina cai na minha corrente sanguínea e vai lá consertar durante a noite tudo aquilo que eu estraguei durante o dia. Então, por isso que quando você não dorme bem, você acorda acabado. Então, uma noite de sono não tem nada mais importante. Tanto que naquele livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, eu começo o capítulo com nutrição e sono. Então, às vezes eu vejo um paciente que está assim, que eu penso comigo mesma, putz, ela vai ficar boa com a nutrição, ela vai melhorar, mas ela não precisa sofrer por tanto tempo até que essa alimentação comece a fazer efeito no corpo dela. Então, quando esse tipo de paciente vai para o consultório, geralmente ela vem acompanhada do marido, porque geralmente são mais mulheres, apesar que o testemunho que eu dou no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, é de um seminarista lá do padre Paulo Ricardo. Eu peço encarecidamente se a pessoa pode passar com o Dr. Roque. Por quê? Porque o Dr. Roque vai dar uma medicação que só médico pode prescrever e que vai tirá-la com mais facilidade desse quadro e assim a nutrição fazer efeito. Vocês entendem a parceria? É a parceria do profissional da saúde, mas a parceria também do medicamento que só o médico pode dar com o nutriente. Aí é gol na certa. Então, gente, nós temos... como eu estava falando, o neurônio é que fabrica neurotransmissor. Porém, o estresse detona neurônio. E o estresse, principalmente esse cortisol, ele acaba com a serotonina do nosso organismo. Por quê? Serotonina não é o tal do neurotransmissor que comunica? Eu estou bem, está tudo lindo, o dia está belo.
O copo pela metade está meio cheio, não meio vazio. Ai, a vida é bela. O neurotransmissor serotonina é para nos dar esse bem-estar. Agora, veja bem. Se eu estou pilhada porque eu preciso correr ou fugir do leão ou ir matar o leão, eu preciso de serotonina para me deixar tudo de bom na vida? Não. Eles são antagônicos. Então, é por isso que quando eu produzo cortisol, minha serotonina acaba. E é essa serotonina que, além de me dar o bem-estar cerebral, é ela, quando eu estou dormindo, que se transforma na tal da melatonina. Então, fica aquela cadeia, né? Aquela bola de neve. Estou estressado, acabo com os meus neurônios, aí eu não tenho mais serotonina porque eu depletei por causa do meu estresse, aí não vou ter também melatonina, não durmo direito. Então, começa uma série de efeitos. Só que é o seguinte, o neurotransmissor chamado serotonina, ele é uma parte que você tem que comer da comida. Você não consegue fabricar com outros aminoácidos, com outras partes de proteína do seu organismo. É o que a gente chama de aminoácido essencial. Esse essencial eu preciso comer. E ele se chama triptofano. Só que depois do triptofano, eu tenho que ter uma série de cofatores. Magnésio, B6, B12, zinco. Depois ele vai ser transformado em 5-HTP e daí lá na frente, com mais outros cofatores, vai ser transformado em serotonina. Gente, tudo isso vem da onde? Da comida. Aí eu pego aqueles recordatórios que... o pessoal está rindo, é para chorar. Aí eu pego aqueles recordatórios, café da manhã. Pão, manteiga, café com leite. Às vezes um queijinho. 10 horas da manhã, um lanchinho, pão de queijo. Meio-dia, macarronada, lasanha. Essas coisas. À tarde, um bombom, um achocolatadinho, alguma coisa assim. E o jantar? Ah, doutora, lá em casa é só lanche. Mas olha, pão integral, o queijo é cottage. Ah, eu não como presunto, é só peito de peru. Quem já me ouviu falar aqui de cada um desses ingredientes, desses produtos alimentícios? Gente, peito de peru, primeira coisa, tem gente que nem nunca viu um peru de verdade na mesa. Mas a gente aqui que tem um pessoal assim mais da minha geração e da do Dr. Rock, Nelsinho ainda não entra nessa. Que era aquele peru daquele tamanho enorme que a gente tinha no Natal? Quando você partia o peito, que cor que era? Branco. E por que aquele peito de peru da padaria é cor de rosa? Vocês nunca repararam? Nunca fizeram essa pergunta? Ele é rosa porque eles põem um corante que é excitatório cerebral. Aí você dá um peitinho de peru pro seu filho, o cara vira um capetinha dentro de casa, a gente não sabe por quê. Verdade! Gente, você altera comportamento com a comida. Eu tenho comprovação científica disso. Outra coisa, botou rosa. Tem que manter rosa, né? Aí eles colocam um tal de bisulfito. Assim, de artigo científico, mostrando que quem tem asma, aquilo é um passaporte para o hospital de crise asmática. Peitinho de peru, doutora. Aí, eu já pus o rosa para ficar bonito, aí eu tenho que manter rosa, eu ponho um bisulfito, já acabei com o paladar daquele troço. Aí a gente vai ter que dar sabor. O que a gente põe? Glutamato monossódico. Que eu não posso falar a marca de um muito famoso, que é coisa do chinês lá, daquele restaurante chinês que vocês conhecem. Bom, gente, olha o nome. Glutamato monossódico. Tem sal à beça nesse troço.
E vocês sabiam que a absorção de glicose no intestino é sódio dependente? Aí você, menina, come o tal do peitinho de peru, fica inchada no TPM e não sabe por quê. E o tal do glutamato, então? Glutamato, eu tenho canais de glutamato no cérebro, mas que são muito, assim, afinados. Eu tenho que comer alimentos que contenham substâncias que vão se encaixar nesses canais de glutamato. Mas aí eu como tudo industrializado e tudo tem o tal do glutamato monossódico. A cabeça. Vocês ficam com a cabeça... O corpo não presta para nada. Você fica acabada, deitada, mas só pensando bobagem. É ou não é verdade? Bom, mas não acaba por aí. Aí depois, eles têm que conservar aquele troço. Aí eles põem uma substância que no livro do Alimente Bem Suas Emoções, eu descrevo, e ainda eu pus num jeito bem legal. Eu sou apaixonada por esse livro, depois eu ainda vou falar para vocês dos porquês, mas eu adorei como ele ficou. Olha só. Eu pus assim, ó. Preto. Bem nefasto. Gente... Tem artigo científico que eu coloco aqui, porque tudo que eu escrevo baseada em artigo científico. Então, o que acontece? Tem substâncias que estão comprovadas desde 2007. Desde 2007 e publicadas, falando o quê? Que o tal do benzoato de sódio, que está em tudo que é canto, causa hiperatividade e déficit de atenção em crianças. Qual é o maior problema hoje que a gente vê com as crianças? Toda professora se queixando e falando que é para levar a criança no psiquiatra, porque só o psiquiatra pode fechar o diagnóstico de déficit de atenção e irritabilidade, hiperatividade. E aí, Ritalina no bichinho. Saiu no estado de São Paulo, eu falo isso, que teve um programa meu, depois vocês vão ver, teve um programa meu que eu falei sobre isso, eu fiquei chocada. Foi até o Dr. Roque que me chamou a atenção dessa matéria. No jornal Metrópole do estado de São Paulo, tinha assim, uma manchete falando, há pouco tempo atrás, que tinha subido em 775% o aumento do consumo de Ritalina. E o psiquiatra que estava sendo entrevistado, ele comentou justamente que a primeira opção tem sido remédio. Quando, na verdade, se você tirasse aquela gelatina medonha, colorida, cheia de porcaria, em um mês essa criança já ficava bem. Gente, nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Nosso corpo precisa de nutriente. E a gente vai naquela gelatina porque ela não engorda. A gente vai naquela tranqueirada porque é light diet. Como dizia o Padre Léo. Isso não foi feito para a gente gordo emagrecer. Foi feito para o magro não engordar. É totalmente diferente. E mesmo assim, nada melhor do que vamos para Gênesis. Legumes, verduras e frutas. E aí eu estressei. Quando eu estresso, eu produzo um tal também de radicais livres. A mulherada aqui toda conhece. Envelhece. Na verdade, nós temos que parar para pensar o seguinte. Tudo que o meu corpo produz está lá em Gênesis. Deus fez e viu que era bom. Tudo. Colesterol é bom. Estresse é bom, radical livre é bom. Qual é o problema? O excesso ou a falta? Então, nós precisamos do equilíbrio. Então, o radical livre, ele foi feito para aquele homem paleolítico que na época que ele estressava, não tinha band-aid, não tinha antibiótico. Então, esse radical livre era utilizado para ajudar quando ele se cortasse, porque naquele corte que ele lutou, ou no corte porque ele fugiu,
dentro daquele corte podiam entrar bactérias e ele ia ter problema. Então, quanto mais inflamado ele poderia estar, melhor para combater. Porque o nosso corpo combate tudo inflamando. Inflamar é bom. O problema é inflamar o tempo todo. Então, esse radical livre, ele tem função. Só que você está sentado, estressado, em cima de uma cadeira. E já nós mulheres, então, gente, 70% de nós, de cada 100 pessoas, 70 são mulheres sedentárias. Precisamos reverter esse quadro. Precisamos começar a mudar. E, gente, não tem nada mais barato do que andar. Basta andar. Vamos descer a escada, subir, tá difícil? Então tá, sobe de elevador no metrô, mas desce de escada. Cada 3 degraus que você desce, equivale a 1 que você sobe. Compra um pedômetro, porque olha, o que ele ajuda a contabilizar é fora de série. Aí você vai ter noção e você vai descobrir uma coisa super triste. Fim de semana é quando a gente menos anda e mais come. É impressionante. E não funciona muito esse negócio de dizer assim, doutora, não tem um tal do dia do lixo? Não, não tem. É que nem dizer, tem um dia do pecado. Temos que ter e fazer uma ascese, não só espiritual, temos que fazer uma ascese alimentar. E aí os benditos dos radicais livres? Nós temos substâncias, porque Deus nos fez perfeitos. Então eu tenho substâncias minhas, próprias, para combater esses radicais livres. Um antioxidante que é poderosíssimo chama-se glutationa. Não vão confundir com glutamato monossódico. Totalmente diferente. Glutationa. Então, vocês vão ver uma coisa no livro Alimente Bem Suas Emoções. Todo nutriente que eu falo a respeito, eu pus uma tabela aonde vocês vão encontrar aonde está, por exemplo, essa glutationa. E eu fiz o seguinte, eu pus alimentos bem práticos que tem no Brasil inteiro. Sabe o primeiro da lista? Vamos ver se aqui vocês conseguem ver. Aqui. Gente, o primeiro da lista. Abacate. Doutor, engorda. Gente, vamos parar com esse negócio de quebra-cabeças de 2 peças? Osso cálcio, cálcio leite, abacate gordura, gordura engorda. Gente, nós temos as gorduras do bem e as gorduras do mal. Então, o que acontece? O abacate é sensacional. Ele é uma rica fonte de glutationa. E outra coisa, rapazes, sabe qual é o país que menos problema de câncer de próstata tem no mundo? México. Porque os homens comem muito abacate. Abacate é muito legal. Dentre outras coisas, ele tem uma substância que, além de ser esse grande antioxidante, você simplesmente tem substâncias que favorecem N outras situações no seu organismo. Uma delas combate estresse, porque o abacate tem uma substância chamada beta-cistosterol, que não precisa decorar esse nome, que ajuda a minimizar os impactos desse tal de cortisol. Então, você veja que você pode estressar, mas, de repente, se você come um abacate... Gente, não é um abacate inteiro, tá? É, assim, aqui está tudo por 100 gramas, mas é um pouco de abacate. Gente, você bate o abacate, põe um cacau... Joga um pouquinho de mel ou de açúcar demerara, você faz uma mousse de chocolate. E como o Dr. Roque falou, cacau tem triptofano, ajuda a montar serotonina. E o abacate tem glutationa, ajuda também em outras situações. Então, você veja que Deus não é monótono. Ele tem no alimento que ele fornece na natureza um monte de nutrientes. E sabe qual é o meu alimento favorito? Todo mundo tem um alimento favorito, né? Adivinha qual é o meu? O diácono sabe. Ovo. Se bem que quando eu estava estudando nutrição, tempos atrás, eu era amiga das vacas e inimiga das galinhas, né? Agora é totalmente o contrário, sou amiga das galinhas e inimiga das vacas.
Então, gente, olha só. Eu não disse que a gente precisava de 44 nutrientes todos os dias? Olha quanto nutriente tem em um único ovo. 65 diferentes nutrientes. Gente, precisa comer pelo menos um ovo todo dia. Ai, mas e o colesterol, doutora? Gente, caiu por terra. Nós já temos estudos científicos que falam que até 2 ovos por dia não aumenta perfil lipídico. Mas se você está aí preocupado, pelo menos come um. Inclusive, mulheres grávidas, pelo amor de Deus, comam ovos. Tem um estudo que associa o consumo de ovos a menos casos de depressão pós-parto. Olha que coisa bonita. O ovo só não tem um nutriente, vitamina C. Por isso que toda vez que você comer um ovo, você, por favor, coma alguma coisa com vitamina C. E aí nós vamos aqui na nossa listinha, que está muito simpática, porque todo mundo acha que vitamina C só tem laranja, né? Limão. E vocês sabem que eu comento bastante que pessoas com enxaqueca, dores de cabeça frequentes, refluxo, problema de erupções na pele, candidíase de repetição, meninas, infecções urinárias de repetição, evitem a família citrus. Família citrus é só aquela com a cara da laranja. Laranja, limão, mexerica, poucã, lima, lima da Pérsia. Minhas crianças só entram com laranja-lima a partir dos 2 anos de idade. Tem várias substâncias ali complicadinhas que podem se tornar alergênicas. Então, aqui, na vitamina C, qual é a campeã das campeãs? Acerola. Tá? Depois da acerola, o caju. Ali, Rio Grande do Norte, com o maior cajueiro do mundo, né? Aquele cajueiro lindo. Você sabia que o caju tem 5 vezes mais vitamina C que a laranja? Depois, você tem pimentão amarelo, pimentão vermelho e pimentão verde. Eu não cheguei na laranja ainda. Olha que impressionante. Temos também goiaba branca, couve-manteiga. Ah, meu suco de couve, que eu nem vou ter tempo de falar dele, mas essa é outra bênção, né? Aí é que vem a laranja Bahia, em seguida, mamão, a goiaba vermelho, mamão formosa, enfim. Gente, então, quando a gente comer um ovo, vamos sempre privilegiar um pouco de alguma coisa com vitamina C, que não precisa ser obrigatoriamente a família da laranja. E tudo que a gente tem, que está na natureza, ela vem com um equilíbrio extraordinário. Então, por exemplo, aquele suco de couve que eu amo, é uma farmácia. Você está começando o seu dia com ele, meu Deus! Ali tem sua fonte de cálcio, de magnésio. Muitas vezes a pessoa pensa que cãibra é falta de potássio, é falta de magnésio. Porque o que causa a cãibra é a entrada de cálcio na célula. E o que vai relaxar essa célula é o magnésio. Então, gente, nutriente, para fazer o quê? Para fazer uma série de funções no nosso corpo. Eu acho que a gente vai conseguir sair daqui vendo a importância. Mas eu não posso deixar de falar também do nosso intestino. Vocês sabem que eu dediquei um capítulo inteiro para o intestino, que no livro Tudo Posso eu chamei do nosso segundo cérebro, e nesse livro, O Alimente Bem Suas Emoções, eu chamei de O Cérebro Desconhecido. Eu estou estudando muito saúde intestinal e, olha, gente, é impressionante, tudo depende das bactérias intestinais. E o que as bactérias intestinais gostam? De fibra da comida. Alimento industrializado, que você nem precisa mastigar. Por que o paciente hoje, quando eu pergunto se ele mastiga 30 vezes, ele fica me olhando assim? Porque desaparece a comida na boca. Você mastigou 3 vezes. Tudo que é refinado, todo aquele alimento industrializado, acabou. Sumiu.
Não tem nem mais o que mastigar. Agora, vai comer uma salada crocante ali, com folhas. Você vai ver como você tem que mastigar 30 vezes. E são essas fibras que são importantíssimas para as boas bactérias intestinais. Porque a gente tem o bem e o mal brigando aqui fora, a gente tem o bem e o mal brigando na barriga da gente. Importantíssimo cuidar das boas bactérias intestinais. Então, gente, neste livro, tem assim, não dá para falar nem um terço do que a gente gostaria, porque é um período de 1 hora. Mas, uma coisa que eu quero deixar assim, como mensagem. Primeiro, nada substitui comida. Comida de verdade. Saiam do supermercado e venham para a feira. Tem vários testemunhos de vários padres, de várias pessoas de comunidade, porque o pessoal fala assim, nutrição funcional é cara. Você acaba economizando em torno de 30% do seu orçamento doméstico comprando as coisas frescas. A gente costuma dizer, coma coisa que vai estragar. Pega ali aquela margarina horrorosa, que não importa a marca, joga no fundo lá do quintal e vai lá depois de 6 meses. Ela está igualzinha. Nem formiga chegou perto. Aquilo não é comida. Pensa que aquilo que vai estragar é o melhor para você. Quando vocês pegarem um produto no supermercado, vocês olham o tempo de validade. Quanto maior, pior para você. Pior para a sua saúde. Então, aqui vocês têm todas as diretrizes de, por exemplo, o que eu preciso para formar esse neurotransmissor ou aquele outro. Quais os nutrientes envolvidos. Aí você vai lá na tabela de nutrientes e você tem os alimentos. E uma outra coisa que eu fiz que ficou uma gracinha. Eu sou suspeita porque eu adorei esse livro. Olha que gracinha. Eu fotografei os alimentos. Porque tem gente que você manda comer rúcula, conhece o nome, mas não sabe a cara. Então, eu fotografei os alimentos e coloquei lista de compras. Então, você vai ver que tem coluna 1, coluna 2, deixa eu pegar assim, e coluna 3 e coluna 4. São 4 semanas por mês. Então, na primeira semana, quando você for à feira, procure comprar pelo menos alguns desta família, outros desse aqui, e assim por diante. E aí, o que você faz? Na semana seguinte, onde você fez um X, procura comprar o outro. Porque assim você vai estar privilegiando todos os nutrientes, pelo menos ao longo do mês. E olha, o corpo detesta monotonia. Deus não foi monótono, colocou para a gente tanta coisa, tanto legume, tanta verdura. E, gente, cuidado com fruta, tá? A fruta é importante, mas é assim, é comer um pêssego e não uma caixa de pêssego. É uma fatia de melancia e não a melancia toda. Sabe por que Deus fez as frutas? Olhando para o homem paleolítico? Para aquele homem no verão comer bastante fruta, engordar e estocar essa gordura para consumir no inverno. Cuidado, fruta é importante, mas com cautela. E é uma fruta, então é uma maçã, depois é uma banana, depois pode ser uma pera. E aí, tentem fazer com que vocês sempre estejam consumindo o produto da época. O produto da época tem menos agrotóxico. E a não ser tomate e morango, que se não for orgânico é melhor tirar da lista, o restante, mesmo com agrotóxico, vocês comam. E procurem, sim, tirar da alimentação aquilo que não for da época. Comam o que é da época e procurem privilegiar o produtor rural, aquele produtor que é seu vizinho, que é de uma cidadezinha ali do lado, o agricultor, aquele que... Eu roubo ali os ovos do galinheiro do diácono, né? Porque, olha, ovo de galinha caipira é uma bênção.
E a gente tem esse Brasil enorme, então tem muita gente que tem sítio, tem muita gente que mora em sítio. Então eu digo assim que essas pessoas são abençoadas por Deus, têm tudo à mão. Então não vamos assim dispersar. Vamos sim comer comida de verdade, arroz, feijão, carninha, mas não aquele negócio daquela carne, porque a gente não precisa de tanta proteína. Olha para sua mão. Tá. Qual é o tamanho do bife? A palma da mão sem os dedos. Só esse pedaço aqui. 1. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem ainda come lasanha, sabe qual é a porção quando você fatia? Tem que ter o tamanho de um biscoito creme cracker. Um dia eu vou fazer um programa Mais Saúde só sobre porção, porque a gente perdeu a noção. Ó, o peixe, os dedos assim. E o peito de frango pode ser batidinho também assim. Então, gente, porque é o seguinte, quem come mais do que 20 gramas de proteína, e olha, 100 gramas de um bife tem praticamente 25 gramas de proteína. Quem come mais do que 25, 30 gramas de proteína naquela refeição, o corpo não estoca aminoácido. E isso vai virar gordura. Então, comer proteína demais é fazer gordura. Bom, meus queridos e queridas, eu passei um pouquinho das coisas que eu queria para vocês. O restante, acompanhem o programa Mais Saúde. Segunda a sexta pela rádio, né? Rádio América em São Paulo, para todo o Brasil pela rede. E pela TV Canção Nova, sextas-feiras a 1h. E temos a reprise às 20 horas, às terças-feiras. Essa é a primeira coletânea que a Canção Nova está fazendo dos programas Mais Saúde. E são todos eles focados exatamente nesse tema. Tem uma entrevista com o Dr. Roque falando de depressão. É um preço excelente, então, para você dar de presente também. E os temas são alimentação e nossas emoções, a depressão com a participação do Dr. Roque, reflexão sobre saúde, depressão e nutrição, qual a relação. E claro que eu fiz um item também com esses aditivos alimentares. Lembrando que toda vez que você adquire um produto, você também está ajudando no projeto Dai-me Almas. Amém? Vamos ficar de pé, gente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso vale a pena você saindo daqui, correndo lá no quiosque das palestras, já deixar reservada esta pregação, esta palestra, porque realmente foi de grande ensinamento para todos nós. Diga para quem está do seu lado, olha, não vá embora sem comprar essa palestra. É de extrema importância para você, para a sua família também. Diga para o seu irmão assim, cuidando bem da saúde, você está cuidando do seu corpo. O seu corpo, fala para ele, que é templo do Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Com a mão no coração, vai. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui.
coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.